Então vamos continuar da aula anterior. A gente já definiu então parâmetros, né, a estrutura inicial, variáveis e demos valores a essas variáveis. E agora a gente vai criar o controle de fluxo. Porém, eu quero sempre deixar definido para que vocês possam entender aonde seriam os blocos, né? Então aqui a gente sempre pode definir que sempre atribuir valores de variáveis, certo? Pode ser indicadores, pode ser o que você quiser. Então, esse espaço aqui, a gente vai definir, vamos deixar uma estrutura bem completa para vocês, para que vocês possam utilizar sempre, tá? Então, esse espaço aqui vai ser sempre definir isso. E aí, aqui a gente pode sempre definir aqui, vamos definir os controle de fluxo, tá? Então, o que eu quero dizer com controle de fluxo? Eu quero dizer que a gente aqui é onde a gente vai colocar os itens, né? Então, vamos colocar um controle de fluxo se, então, que a gente aprendeu na base, né? Então, aqui se sinal de compra. Então, se temos um sinal de compra, né? Sinal de compra que sempre vai retornar inicialmente verdadeiro, eu não preciso colocar igual a true aqui, tá? Ou igual a verdadeiro. Então, vamos colocar aqui a função paint bar, tá? CL verde, tá? Então, eu posso colocar assim, para retorno tem que ser igual a verdadeiro, mas se eu colocar aqui assim, ó, e isso já for verdadeiro, ele vai retornar para a gente, tá? Então, vou executar aqui para a gente, ó lá. Então, quando a gente tem aqui um sinal de compra, ó, que é um candle, um fechamento zero maior do que a abertura zero, ó lá, ele vai pintar de verde, tá vendo? Ó, você vê que ele tá todos pintando de verde. E aí, eu vou definir aqui também, então, se sinal é venda, então, paint bar, CL, vermelho, tá? Ponto e vírgula, para, executa, ó lá. Então, aqui nós criamos uma regra de coloração básica, né? Então, eu tenho aqui um sinal de compra, que é o fechamento maior do que a abertura, e um sinal de venda, que é o fechamento menor do que a abertura. Criei basicamente uma depuração, né? Uma depuração para a gente poder entender. E nota que quando, olha lá, ó, a abertura desse candle ele está aqui, né? Nota que quando ele fica abaixo, o último preço, né? O preço que está sendo negociado fica acima da abertura, ele fica verde. Quando ele coloca o preço está abaixo da abertura, ele fica vermelho, olha lá. Por quê? Porque nesse caso aqui nós não temos ainda um fechamento, porque o candle está aberto. Olha lá, está vermelho. Então o que que ele usa? Ele usa como o último preço fosse o fechamento, tá? Então ele está usando aqui como se o último preço fosse o fechamento, olha lá. Agora quando está acima, ele está ele tá verde, fica vermelho até que o candle feche, né? Nós estamos aqui no candle de 1 minuto. Nós temos também candles de 15 segundos, né? Tivemos aqui esse problema da nelógica aqui com o mini índice, né? Então agora parece que já retornou, tá tudo ok com o mini índice, né? Então aqui a gente tem um candle de 15 segundos que a gente pode ver melhor aqui esse controle de fluxo, né? Fechamento abaixo da abertura, ele pinta de vermelho. Fechamento acima da abertura, ele pinta de verde, né? Estamos aqui no candle de 15 segundos, né? Podemos deixar também aqui no candle de 1 minuto que ele está melhor. Então, aqui basicamente criamos um controle de fluxo, né? Para executar algo. Então, definimos as variáveis, né? E aqui o controle de fluxo. Se sinal de compra, então paint bar CL verde. Eu posso também colocar aqui um plot texto, tá? Então, para que lembra que na aula a gente aprendeu que quando quando a gente tem mais de um comando, né? Mais de um comando de execução aqui, ele precisa
está entre o comando início e fim. Então, plot texto, sinal de compra, tá? Plot texto, sinal de compra. Vou colocar aqui CL verde. Ok? E aqui, mesma coisa. Início. Se eu clico aqui agora, ó, e dou um Enter, ele já dá o fim para mim, tá? Então, é um comando aí que a gente tem. Então, plot texto, vou copiar aqui o plot texto. Vou colar aqui. Sinal de venda. É sinal de venda que eu criei? Não, sinal venda. Sinal venda. Sinal compra. CL vermelho. Tá? E, olha lá. Ele coloca aí pra gente, ele, né? Coloca o texto aí também. Certo? Olha lá, sinal de venda, sinal de compra, sinal de venda. Então aqui eu estou criando um controle de fluxo e um indicador base. Para quê? Para ver se ele está colocando aqui os meus sinais de compra e os meus sinais de venda corretamente, né? Ótimo. Isso é um ponto importante, tá? Como a gente já viu o paint bar e o plot texto, eu não preciso ir a fundo porque a gente já viu que essas funções fazem. E está muito claro, né? Um pinta a barra, certo? E um plota o texto, né? Na onde você deseja, a posição, tem tudo isso, né? Se você definir que eu passo o mouse em cima, a gente tem ó, parâmetros como a string, a cor, o position, font size, o tamanho e o preço que é opcional. Aqui eu não defini nem a posição, nem o font size e nem o price. Só defini o que eu quero que plote, a string e a cor. Então, por natureza, ele já define como em cima do candle, né? Então, beleza. Agora, a gente precisa começar a estudar, tá? Os envios de ordem, certo? Então, criamos o controle de fluxo? Criamos. Isso aqui é o controle de fluxo. Depuramos se o sinal de compra e o sinal de venda está fazendo correto? Está. Então, beleza, já estou entendendo que o fechamento é maior do que a abertura, é o meu sinal de compra, e aqui o fechamento menor que a abertura é o meu sinal de venda, né? Simplesmente criei um controle de fluxo que me mostra isso, se, então, né? Se, então, né? Início e fim. Ótimo. Agora a gente precisa começar a enviar ordens, né, de compra e venda e também colocar as ordens de alvo e stop, né, nos locais após a gente comprar, né? E vai ser exatamente no controle de fluxo. Então, mesma coisa, se eu tenho um sinal de compra, então ele pinta a barra, ele plota o texto e aí ele pode enviar uma ordem de compra. E aí, nós vamos entrar agora numa seara onde nós temos três tipos de ordens de compras, tá? E também três tipos de ordens de venda. E eu vou mostrar isso para você na próxima aula. Paz e prosperidade.